E aí, pessoal, de boa? Vamos para mais uma aula de custos, Custeio ABC. O livro que eu sigo é do Evandir Migliolini, aqui tá meu e-mail. Qualquer dúvida, sugestão, comentário ou erro, você pode comentar aqui no vídeo. E eu vou ficar bastante em exercício, né? Porque a teoria eu passo bem correndo, meu foco é exercícios. E se você gostar do vídeo, deixa seu like aí. Então vamos lá. Uma introdução, né? O Custeio ABC surge na década de 80, né? Então, com a utilização cada vez mais intensa das novas tecnologias e com a maior diversificação das técnicas de produção, houve um aumento significativo dos custos indiretos, né? E uma redução expressiva do custo da mão de obra direta. Então, eu vejo mais o custeio ABC como um instrumento, assim, no custo de absorção, né? Não tanto como método de custeio, né? Então, desse modo, os custos indiretos, que antes tinham uma participação reduzida nos custos totais, passaram a ter a mesma relevância que a mão de obra direta. Então, alterou muito, né? A mão de obra direta antes fazia parte de 45%, hoje 5%, né? Custos indiretos inverteu também. Então surgiu o custeio ABC, que é o custeio baseado nas atividades. E nele os custos diretos são apropriados inicialmente às atividades e uma etapa seguinte aos produtos, serviços ou outros objetos de custeio que demonstram tais atividades. Então, etapas do custeio ABC. Primeiro, você identifica as atividades executadas em cada departamento. Então, sugere-se identificar as mais relevantes, né, as atividades, para que se podem utilizar diversas técnicas, tais como as entrevistas com gestores, aplicação de questionários, observação direta. E, segunda etapa, depois de identificar as atividades, a etapa seguinte é atribuir os custos dos recursos a elas e, posteriormente, aos objetos de custeio. A estrutura do custeio ABC. No sistema de 2 estágios, né? Pode ter mais de 2 estágios, né? Mas vou usar aqui os de 2 estágios. No primeiro, os custos dos recursos são apropriados às atividades, utilizando para isso os direcionadores de recursos. No segundo estágio, apropriam-se os custos das atividades aos produtos, utilizando para isso os direcionadores de atividades. E direcionadores de recursos, então, são aqueles que identificam como as atividades consomem recursos, considerando a relação entre eles utilizados e permitindo custeá-las. E direcionadores de atividades são aqueles que identificam como os objetos de custeio e consomem as atividades, permitindo custeá-las. Então, as vantagens é que depois de identificar as atividades, os gestores podem enfocar aquelas que geram valor para o cliente e reduzir as atividades que não agregam valor, né? E, por outro lado, as desvantagens são as mesmas do custeio por absorção, né? Tem uma aula aqui no canal que eu comparo custeio por absorção e custeio variável, que aí tem vantagens e desvantagens. Dá uma olhada lá. Então vamos para um exercício aqui. Basicamente, custeio ABC rateia. Assim, vou ver custeio ABC numa prova, pensa que vai ter que ratear alguma coisa. Aqui tem uma empresa que fabrica 3 produtos em um único departamento. Aí tá os custos diretos, os custos indiretos da empresa. E a letra A apura os custos dos produtos ABC, considerando que os custos indiretos são rateados com base nas horas máquinas. Então vamos lá. Então, total custos indiretos são 175 mil. Então, primeiro eu vou calcular para o custeio por absorção e depois eu vou fazer o custeio ABC. Na verdade, o custeio ABC é a letra B, né? Então, custeio por absorção. Tempo unitário vai ser 300 vezes 1,5, que dá 450. Esses valores já estão enunciados. O produto B vai ser 250 vezes 2. O produto C, 400 vezes 0,75. Esse é o tempo unitário. Então, o total de tempo dá 1.250. Então, vou ratear os custos indiretos fixos em comparação ao tempo unitário, né? Então, já vai ser 175 mil vezes 450 dividido pelo total. O B, 175 mil vezes 500 dividido pelo total. E o C, que vai dar 42 mil. Então, o custo total dos produtos vai ser 63 mil, que é o custo indireto fixo, mais 30 mil, que é a matéria-prima, mais 8 mil
da mão de obra direta. Então esse é o custo total do produto A, que dá 101.000. E o custo total unitário é 101.000 dividido pelas 300 unidades de A, que dá 336,67. Fazendo a mesma coisa para o B, vamos ter que o custo total unitário é 400. E para o C, o custo total unitário é 260. E o custo total vai dar 305.000. Eu somei os 101.000, mais 100.000, mais 104.000. A letra B eu vou fazer no Excel, que é bastante AT, então é mais fácil fazer por lá. Então aqui a letra B, né? Apure os custos total unitário dos produtos A, B e C pelo CABC. As seguintes atividades foram identificadas: requisitar materiais, preparar equipamentos, horas de uso de equipamentos, retrabalho e transporte interno. O consumo de recursos para essas atividades obedece à seguinte proporção, tá aqui, né? Então, de energia elétrica foi 5% para preparação de equipamentos, 70% para área de uso, 20% aqui, 5% aqui, que dá 100%, né? 70 mais 20, 90, 5%. E assim por diante. E para apropriar os custos das atividades aos produtos são utilizados os seguintes direcionadores de atividades, né? Aquisição de materiais do produto A, produto B, C, aqui a tabela. Então vamos lá para fazer. Para fazer isso eu vou ter que fazer duas tabelas. Então a primeira aqui eu vou relacionar as atividades, né? Com os custos. Então primeiro, por exemplo, energia elétrica. Quanto que é o gasto, né? O gasto no exercício era 30.000. Então vai ser 30.000, que eu tô rateando isso aqui, né? Vezes, aqui ó, vai ser 1.500 pra cá. Aqui é zero, né? Porque ele não tinha nada. E a depreciação é 50.000 vezes essa linha aqui, ó. Não tem esse 4. Que é zero, né? Então já preenchi tudo, né? Só continuei fazendo a mesma coisa. E agora eu vou ter que relacionar o produto A, B e C com a quantidade, preencher essa tabela aqui. Então a quantidade é 300 de A, 250 de C, não lembro quanto é. De C era 450. 400, na verdade. A matéria-prima é 30.000. Isso aqui está anunciado, né? 25.000 e 50.000. Aqui é 8.000, 5.000, 12.000. E agora praticamente começa o ABC, né? A requisição de material. Vou ter que ratear isso. Primeiro eu vou fazer essa soma aqui, ó. Que vai ser importante. Então a requisição de material rateada para o produto A vai ser o total da requisição aqui, vezes o do produto A, dividido por esse total aqui, que dá 3.500. Então eu vou fazer isso para todos os outros, né? Então aqui, preparação dos equipamentos vai ser igual a preparação dos equipamentos, agora ratear vezes 5 do produto A, dividido
pelo total aqui. Horas de uso do equipamento vai ser igual às horas de uso vezes horas de uso do produto A dividido por isso aqui. E retrabalhos vai ser os retrabalhos vezes produto A dividido por 48. Despesa de transporte interno vai ser 13.650 vezes produto A dividido por 55. Então, o custo total vai ser igual à soma desses custos, né? Esses aqui são os indiretos, esses aqui são os diretos. E o custo unitário é o custo total dividido pela quantidade. Então, esse é o custo unitário do produto A, custo total do produto A. Para fazer para o B e o C é fazer os mesmos passos. Eu vou preencher aqui mais rápido. Então, já preencher aqui é automático. Aí tem o custo unitário do produto B e C e o custo total, que vai ser de 305 mil. Basicamente é só ratear, ter paciência para ratear cada produto. Então vamos para outro exercício, eu acho que nesse vai ficar mais claro o custeio ABC. O outro pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos lá. Ó. Uma empresa fabrica 2 produtos, X e Y. Aí a produção foi de 500 unidades de X e 300 de Y. Aí tem os custos de matéria-prima e mão de obra de X e Y. E os custos indiretos, que são referentes às seguintes atividades. Aí está listado as atividades. E para apropriar os custos das atividades aos produtos são utilizados os seguintes direcionadores. Então, direcionador de manusear materiais é o peso da matéria-prima. O direcionador de programar produção é a hora de programação, que para o produto X é 32 horas e Y 64 horas, e assim por diante. Aí está pedindo para calcular o custo total e unitário pelo custeio por absorção e pelo custeio ABC. Então vamos lá, primeiro pelo custeio por absorção. Então a matéria-prima do produto X vai ser 3 kg por unidade vezes 500 unidades, que dá 1.500 kg. O custo está dizendo que é R$50 por quilo, então o custo vai ser 50 vezes 1.500. E do produto Y, 5 kg vezes 300 unidades. Então o custo Y também vai dar 75 mil. Então o custo total de matéria-prima é 150 mil. Agora a mão de obra direta do produto X. O tempo gasto é 4 horas por unidade, vezes 500 unidades, que dá 2.000 horas. E o custo está dizendo no enunciado que é de R$13 a hora. Então vai ser 2.000 horas vezes 13, que dá 26 mil. Do produto Y vai ser 2 horas por unidade, vezes 300 unidades, e vezes R$13 a hora, que vai dar 7.800. Então o custo total da mão de obra direta é 33.800. Então custos indiretos fixos de fabricação. Perdão. Então do produto X, eu vou ratear conforme o custo total da mão de obra. Então vai ser 212.500 vezes 26 mil dividido pelo total do custo da mão de obra, que dá 163.462. Fazendo a mesma coisa para o produto Y, dá 49.038. Então o custo total vai ser o custo da matéria-prima, da mão de obra direta e dos custos indiretos de fabricação. Que do produto X vai ser 75 mil, mais 26 mil, mais 163.462, que dá 264.462. Então o custo total unitário, é só dividir isso por 500, que foi a quantidade produzida, dá 528,92. E do produto Y, o custo total vai dar 131.838, o custo total unitário 439,26. Então, portanto, o custo total vai ser 396.300.
Agora no custeio ABC. O cálculo da matéria-prima e da mão de obra direta vai dar o mesmo. Faça do mesmo jeito. Então a matéria-prima do custo X vai dar 75 mil, do Y 75 mil. A mão de obra do X 26 mil e do Y 7.800. Os custos indiretos de fabricação que muda, que eu vou ter que ratear conforme as atividades. Então, no manusear materiais, tá dizendo, X vai ser 20 mil, Y 20 mil, pois os custos de MP são os mesmos. Olha lá, tá dizendo, ó, manusear materiais. O direcionador é peso da matéria-prima. Então, matéria-prima consumiu o mesmo. Então, se eu tinha que manusear materiais a 40 mil, eu vou ratear para o X e para o Y. Nesse caso, foi 50% para cada. Então, programar a produção. O custo de programar a produção é 75 mil. Está enunciado. E como é que eu ratei 75 mil? Conforme a hora de programação, que é o direcionador. Do produto X é 32 horas e do Y é 64 horas. Então, vai ser 75 mil, que é o valor total, vezes o X, 32, que é 32 horas, dividido por 96, que é 64 mais 32, o total, que dá 25 mil. Faz a mesma, passa por Y, dá 50 mil. Agora, inspecionar produtos, que é 30 mil. Então, vai ser 30 mil vezes 6, porque inspecionar produto X é igual a 6 lotes, e Y igual a 10 lotes, dividido pelo total, que é 10 mais 6, e fazer a mesma coisa para o Y. Agora, expedir fazendo o mesmo passo. O expedir é número de expedições para o X é igual a 12 expedições, Y é igual a 15. Então, do X vai ser 67.500 vezes 12 dividido por 27, que dá 30 mil. E do Y vai dar 37.500. Então, total dos custos indiretos fixos. Do X vai ser 86.250. Isto é, eu somei 20 mil, mais 25 mil, mais 11.250, mais 30 mil. E do Y vai dar 126.250. Então, o custo total vai ser o custo da matéria-prima, mais o custo da mão de obra direta, e mais os custos indiretos de fabricação. E do X vai ser 75 mil, mais 26 mil, mais 86.250. Que vai dar um custo total unitário de 374,50, que eu divido pela quantidade, que de X é 500. E do Y, o custo total vai dar 209.050, fazendo os mesmos passos. E o custo total unitário vai dar 696.083. Então, foi isso. Basicamente é rateio. E qualquer dúvida, sugestão, comentário, pode fazer aí. Valeu!